Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês estão assistindo essa aula, tá? Mas hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula do componente curricular do novo ensino médio, né? Biodiversidade, tá? E aí nós vamos iniciar essa aula, né, conceituando, né, tentando identificar o que é biodiversidade, tá? O que a gente entende por biodiversidade. Como as várias, né, definições, como várias palavras dentro da área de ciências da natureza, biologia, química, física, elas se originam de, né, uma palavra, por exemplo, biodiversidade se origina de outras, né? Então, no caso, biodiversidade, né, se a gente dividir a palavra biodiversidade no meio, né, nós vamos ter uma palavra chamada bio, que significa, né, vida, e diversidade, que significa variedade. Então, como um termo, né, biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos que existem em nosso planeta ou em uma região, tá? E também a complexidade de interações entre as diversas espécies de uma região. Por exemplo, uma planta, né, uma planta que tem uma flor lá que é polinizada por uma abelha. A polinização é uma interação, tá? A complexidade entre essas interações nós também podemos chamar de biodiversidade, além de a variedade das espécies de seres vivos. Em biologia, eu deixei um vídeo, uma aula gravada, onde eu falo sobre níveis de organização dos seres vivos, tá? Onde, né, esses níveis de organização vão de átomo até o organismo. E a gente para lá no organismo. Só que quando a gente fala em biodiversidade, esses níveis, eles continuam, tá? Nós temos o organismo, o outro nível é população, o outro comunidade e ecossistema, tá? Então, a partir de organismo, nós ainda temos população, comunidade e ecossistema. Bom, na figura aqui, o que a gente tem quando a gente fala de organismo? Bom, a gente tem aqui, né, o organismo, um indivíduo, um elefante, né, e uma árvore, tá? Nós temos esses dois organismos de espécies diferentes, tá? Mas um é um elefante, o outro é uma árvore, tá? Organismo. Quando eu pego mais de um indivíduo dessa mesma espécie, desse organismo aqui, né, numa mesma região, eu tenho uma população. Quando eu pego mais de um indivíduo em uma determinada região dessa árvore aqui, eu tenho, né, uma população daquela espécie, uma população daquela espécie, tá? Então, populações biológicas são indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região geográfica, tá? Então, a gente tem no exemplo aqui o elefante, que é aqui um indivíduo, né? Vários indivíduos numa mesma região. Nessa região aqui nós temos uma população de elefante, temos esse indivíduo, esse organismo, essa árvore aqui, vários indivíduos, vários organismos, a gente tem uma população, tá? Agora, quando eu junto, tá, as diversas populações desses elefantes, dessas árvores, dessas zebras, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma comunidade, tá? Então, uma comunidade biológica é o conjunto de populações, tá? No exemplo aqui, a população de elefante, de zebra, de árvore, dessas gramíneas aqui, ó, que formam toda essa vegetação, tá? Então, é o conjunto de populações que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente,
que eu quero dizer com interagindo diretamente? Por exemplo, esses elefantes podem se alimentar das folhas dessa árvore. Existe uma interação entre o elefante e a árvore, tá? Já essa zebra aqui, ela não alcança daqui um pouco essa árvore, as folhas aqui, mas ela vai interagir, né, com, né, essas gramíneas aqui se alimentando dele, mas não vai interagir com essa aqui a princípio, tá? Então, aí a gente tem população e comunidades biológicas. E ecossistema. Bom, ecossistema a gente pode definir como conjunto formado por um ambiente físico, tá? Ou abiótico, aí a gente chama de abiótico esse ambiente físico, onde, ó, vamos dividir a palavrinha aqui, ó. Dividindo o a e biótico, esse a ele tem um sentido de negação, de não, tá? E o biótico está se referindo à vida, tá? Tudo que tem vida. Quando eu digo um ambiente físico, um ambiente abiótico, eu estou dizendo o ambiente não vivo, tá? E esse ambiente físico ou abiótico ele é constituído por fatores químicos, físicos e ambientais, né? E pelos seres vivos. E aí os seres vivos são os fatores bióticos. Ó, agora bióticos vivos, tá? Então o ecossistema ele é composto por dois fatores, tá? Por dois tipos de fatores. O físico ou abiótico, sem vida, e o seres vivos ou biótico, tá? O que a gente entende, né, dentro de um ecossistema, o que é a parte biótica, a parte viva? São os animais, são as plantas, são os fungos, protozoários, algas, bactérias, tudo que está de ser vivo que tem dentro, né, de toda aquela área daquele ecossistema. E o que é o abiótico? O abiótico, né, é o que não é vivo. A água, o ar, o solo, a luz solar, temperatura é um fator abiótico, umidade é um fator abiótico. Então, esse conjunto todo, esse ambiente todo que é formado por a parte abiótica, né, água, ar, solo, luz, temperatura, umidade, e a parte biótica, animais, plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias, a gente chama de ecossistema. Então, o ecossistema é um ambiente maior, tá? E ali dentro do ecossistema nós vamos ter os indivíduos, os organismos, as populações, as comunidades, né? E esse conjunto todo de comunidades, né, de seres vivos ali, né, as várias espécies, mais os fatores abióticos, tá? Água, ar, solo, luz solar, temperatura, umidade, o que não é vivo, a gente chama de ecossistema. Bom, os diferentes níveis da biodiversidade. O que a gente tem aqui? Vocês percebam que aqui a gente tem as mesmas, né, indivíduos, um indivíduo, dois indivíduos, três indivíduos de uma mesma espécie, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma população. Quando eu tenho mais de um indivíduo ocupando uma mesma, né, região, eu tenho uma população. Só que, prestem bem atenção, dentro das populações existem biodiversidade também, existe diversidade. Que diversidade é essa? Diversidade genética, tá? Esse indivíduo aqui, ele pode, sei lá, ter o bico um pouquinho maior que esse indivíduo aqui, tá? E um pouco maior que esse, tá? Então, diferenças entre esses indivíduos, por mais semelhantes que eles sejam, né? Existe essa diversidade, essa biodiversidade, essa diversidade genética dentro da espécie, tá? Talvez esse indivíduo aqui ele tenha um pouco mais de resistência, né, a uma
determinada temperatura do que esse. Eles são a mesma espécie, mas eles têm diferenças físicas, podem ter diferenças comportamentais também, tá? Mas dentro da espécie existe uma diversidade, né? No caso, dentro da espécie, a diversidade genética, né? E quando a gente pega uma espécie, outra espécie, mais uma aqui, abelhinha aqui, a gente tem, né, a diversidade de espécies dentro de uma comunidade. Ou seja, tu tem uma espécie aqui, tu tem outra aqui, tu tem outra, tu tem várias espécies convivendo numa comunidade, interagindo ou não, tá? Daqui um pouco, essa espécie aqui nem interage com essa abelha, tá? Mas ela está ali, elas estão ocupando o mesmo espaço, né? E aí você tem diferenças dentro do ecossistema também, diversidade de comunidades, né, dentro, né, desse ecossistema. Então vamos lá nessa figura aqui. Na verdade, essa figura aqui, eu peguei essa aqui, né, e fiz uns recortes. O que tu tem? Tu tem o organismo, tá? Um gavião, aqui um organismo, um indivíduo. Tu tem vários indivíduos desse organismo, né? Dessa espécie aqui, desse organismo aqui. Tu tem uma população. Daí tu tem outro lá, que é um roedorzinho, né? Um indivíduo. E tu tem vários indivíduos desse roedorzinho, né? Vários organismos desse roedorzinho aqui. Tu tem uma população. Essa população mais essa população interagindo com outras vai formar comunidade, tá? Comunidade biológica. E essa comunidade biológica aqui, tá? E aqui a gente já ampliou um pouco mais, ó. A gente botou o gavião, o roedor, tem mais um camundongo aqui, tem um musaraña aqui, tem um pato, tem uma garça, tem, né, um peixe, né, o peixe 1, peixe 2, um molusco marinho, tá? Essas, né, essa comunidade toda aqui de organismos, né, de seres vivos, né, interagindo junto com o seu ambiente físico, abiótico, água, umidade, luz solar, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né, daí nós vamos ter o ecossistema. Tá? Então, esses são os níveis, né, de organização, né, biológicos. Tá, e o que nós temos de espécie, então? Né? Imaginando assim, em termos de biodiversidade, quantas espécies existem no mundo? Tá? Um estudo em 2011, o que ele fez? Ele previu, ele fez uma previsão lá, uns modelos de previsão, né, e sugeriu que poderia no mundo existir 8,7 milhões de espécies. Tá? Só que 1,4 milhões apenas foram descritas. Tá? Aproximadamente 14% de todas as espécies que, né, se tem ideia de que existam, tá? Apenas cerca de 14% foram descritas. Então aqui a gente tem um gráfico, né, onde o azul a gente tem aqui o número de animais, né, no caso do grupo dos animais que esse estudo previu, né, um estudo de previsão de quantos teria, cerca de 7 milhões e 700 espécies de animais, tá? E foi descoberto, foi catalogado apenas 953 mil. As plantas, acredita-se que exista 298 mil espécies de planta, tá? No mundo. Apenas 2.150. Deixa eu ver aqui, 298 mil, milhões, mil. Tá. Apenas 215 mil foram descritas. Tá? Então, das previstas 298 mil,
apenas 215 mil, cerca de 215, 216 mil foram descritas. Para outros grupos, tá? Para outros grupos, como, por exemplo, bactérias, fungos, né? Outros grupos de seres vivos, estima-se que tenham 674 mil, quase 675 mil espécies. Porém, olha só, muito pouco, cerca de 64 mil só foram catalogadas. E num total, então, estima-se que, né, tenha 8 milhões, cerca de 8 milhões e 700 mil espécies, onde apenas, né, quase 1,3, 1,4 milhões foram descritas. Tá? Bom, e no meio de tanta diversidade, de tantos, né, seres vivos, surge a necessidade, o homem, né, como sempre, ele tem que classificar as coisas, né, para procurar entender. Então surge a necessidade de classificar esses indivíduos em caixinhas, tá? E por quê? Qual é a importância? O mundo vivo, né, ele é constituído por uma enorme variedade de organismos, né? Para poder estudar essa enorme variedade, né, torna-se necessário agrupar esses organismos, né, de acordo com suas características, ou seja, classificá-los. E essas classificações, né, reúnem os organismos de acordo com suas semelhanças ou diferenças, o que acaba em revelar os diferentes graus de parentesco também entre as espécies, né, mais parecidas. E o ramo da biologia que se ocupa da classificação, né, e da nomenclatura dos seres vivos é a taxonomia. Então aqui a gente tem, né, algumas classificações, né, o mais amplo deles é o domínio, depois vem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Depois nós vamos ver, ainda tem subespécie aqui, tá? Mas no geral é esses aqui. Tá, e quais são os critérios que os cientistas usam, os pesquisadores usam para classificar? Tá, no amplo, né, dentro de domínio e reino, se usa o modo de alimentação, se um organismo ele é autotrófico ou heterotrófico, tá? A organização celular, se ele é um procarioto ou um eucarioto, tá? E a quantidade de células que esse indivíduo apresenta, se ele é unicelular ou pluricelular. Nós vamos ver cada um deles. Bom, em relação ao modo de alimentação, os seres vivos eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Tá? Quando eu digo autotróficos, quando eu me refiro a organismos autotróficos, eu estou me referindo a organismos que produzem o seu próprio alimento. Tá? Ou seja, plantas produzem o seu próprio alimento. Tá? Existem bactérias que também fazem isso. Tá? Mas de que forma? As plantas, pelas folhas, absorvem a energia da luz solar, tá? Absorvem água, tá? E sais minerais pela raiz. Pelas folhas também absorve gás carbônico, né? Metaboliza tudo isso e transforma no alimento dela, que é a glicose. O que é a glicose? A glicose é açúcar, tá? Então, a energia luminosa, mais gás carbônico, mais água, mais sais minerais dentro da planta se transforma em glicose. Glicose é o alimento da planta, tá? Aqui nós temos a representação, 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênios formam uma molécula de glicose, tá? E ela libera oxigênio, tá? Então, quando a gente fala em modo de alimentação, ele pode ser autotrófico. O que é autotrófico? Produzem seu próprio alimento. Seres vivos que produzem seu próprio alimento são chamados de autotróficos. E aí a gente tem os organismos heterotróficos, tá? São aqueles organismos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles se alimentam de outros organismos, tá? Como, por exemplo, essa ave aqui
está se alimentando dessas sardinhas aqui, desses peixinhos, né? Então ela não produz igual uma planta o seu próprio alimento, ela não faz fotossíntese, tá? Eu esqueci de dizer que aquele processo anterior, esse processo anterior aqui de pegar a luz solar, né, todas essas substâncias, gás carbônico, mais água, e transformar em glicose, a gente chama de fotossíntese, tá? Eu acabei não falando. Então, esse organismo aqui, essa ave, ela não produz seu próprio alimento, ela não faz fotossíntese. Logo, ela é um heterotrófico. Esse coelho aqui, ele não produz o seu próprio alimento, ele tem que se alimentar de outras plantas, tá? Esse fungo aqui, por mais que pareça uma planta, um fungo, ele não é uma planta, tá? Porque o fungo se alimenta de outros organismos, né, que morreram em decomposição. Então, ele se utiliza de outro organismo para a sobrevivência na alimentação dele. Então, ele é um organismo heterotrófico. Em relação à organização celular, tá? E aí a gente tem ou um ser vivo, um organismo, ele pode ser procarioto ou eucarioto. Tá? O que significa um organismo procarioto? Bom, vamos lá de novo, vamos dividir a palavra. Vem do latim pro, que é primitivo, e carioto, né, de carionte, relativo à carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é a membrana, né, que reveste o núcleo, ou seja, eu vou explicar no próximo, mas um eucarioto, ele tem essa membrana. O procarioto não apresenta essa membrana, né, que divide aqui o núcleo, né, o interior do núcleo com o citoplasma. Então, procariotos são organismos unicelulares, unem uma célula, que não possuem nível de complexidade interna associada aos eucariotos, tá? E, em particular, não possuem núcleo, não possuem esse núcleo aqui, e nem mitocôndria. No caso aqui nós temos um exemplo de uma bactéria, tá? Isso aqui é uma representação de uma bactéria. Essa bactéria, ela não apresenta um núcleo, tá? Todo o material genético que estaria aqui dentro do núcleo, onde ela está difuso dentro, né, do citoplasma dessa bactéria, tá? Então, uma bactéria é um organismo procarionte, né, por não apresentar esse nível todo de complexidade que uma célula eucariótica tem, tá? Com mitocôndrias, organelas, né? E não apresentar o núcleo, ou seja, essa carioteca dividindo, né, o interior do núcleo com a membrana plasma, né, com o citoplasma da célula. E aí a gente tem o organismo eucarionte, tá? Que são organismos pluricelulares, pluri de muitas células, que possuem um nível de complexidade interna e, em particular, possuem núcleo e mitocôndrias. Então, aqui a gente tem uma célula, né? Um organismo que apresenta células, várias células desse tipo, onde tu tem um núcleo separado, tá? Tu tem um núcleo dentro, e esse núcleo está separado por uma né? É revestido por uma carioteca, tem mitocôndrias, tem toda uma, né? Tem toda uma complexidade de estruturas dentro dela. A gente chama que esse organismo é um eucarionte. E quanto à quantidade de célula, básico, né, unicelular, um organismo que apresenta uma única célula, uma bactéria, por exemplo, é um organismo unicelular, e pluricelular, plantas, animais, fungos que apresentam várias células. Tá? Então, a gente viu os critérios de classificação para domínio e reino. Modo de alimentação, se ele é autotrófico ou heterotrófico. Organização celular, se ele é procarioto ou eucarioto. E a quantidade de células, se ele é unicelular ou pluricelular. E aí, né, dentro daquelas classificações ali, relacionado a domínio, nós temos todos os seres vivos divididos em 3 domínios, tá? Que é o domínio das bactérias, tá? Aqui nessa corzinha mais roxa aqui, que é o domínio das arqueias,
tá? Que também são bactérias, mas elas são bactérias que só sobrevivem em lugares extremos, tá? Em lugares onde as temperaturas são muito altas, onde os índices de pH, de acidez são muito grandes. Tu não vai encontrar esses indivíduos, né, em locais sem muito, né, sem essa, né, essas características. E onde essas aqui, né, essas bactérias, não sobreviveriam nesses ambientes, né, de muito calor, estômago de animais, como por exemplo bovinos, que é muito ácido, tá? Então tu vai encontrar essas arqueias, né, que são bactérias, mas elas são diferenciadas em função disso, né, dessa capacidade delas de sobreviverem em locais extremos. E aí nós temos o grande grupo, né, o grande domínio, Eucária, que ali dentro estão os animais, estão as plantas, estão os fungos, estão os ciliados, flagelados, uma infinidade de organismos. Então, dentro daquelas três características, né, daquelas características lá, estão divididos em domínio, bactéria, arqueia e eucária. E reinos? Bom, reinos, né, existem 6 reinos, né, dentro da classificação dos seres vivos, que é o reino eubactéria, tá, que são, né, domínio das bactérias, das arqueabactérias, que são aquelas que eu falei para vocês, que, né, sobrevivem em locais completamente inóspitos. E aí a gente tem o reino protista, o reino plantae, que são das plantas, o reino fungi, que são dos fungos, e o reino animalia, e aí entra todos os animais, né, seres vivos animais, dentro daquelas classificações. E tem essa tabela, então, em termos de reino, tá? Vamos falar de reino. O reino eubactéria, qual é a classificação, né? Quais são os critérios que são usados aqui, né? Se nós fôssemos definir as eubactérias, são organismos procariontes, tá? São organismos procariontes, unicelulares, procariontes porque não tem um núcleo bem definido, tá? O material genético está difuso ali dentro do citoplasma, não tem complexidade, tá? Complexidade de organelas, de estruturas. Então, eubactérias são procarióticas, unicelulares, formado por uma única célula, e podem ser autotróficas ou heterotróficas, assim como as árqueas. As árqueas bactérias são procarióticas, unicelulares, né? E podem ser autotróficas ou heterotróficas. Mas qual é a diferença delas? Aquelas que eu falei. As árqueas, elas têm essa capacidade, esse diferencial de habitar locais extremamente inóspitos, tá? Por isso que, né, uma das maneiras de diferenciar elas. Então, nós temos aqui, dentro das eubactérias, nós temos as bactérias, né, como exemplo, aquelas, né, as cáries são bactérias, decompositores, fixadores de nitrogênio, cianobactérias, e as arqueobactérias, nós temos as arqueobactérias. O reino protista, bom, aí já muda, ó, aí já muda os outros reinos. Reino protista, a partir daqui, todos são eucarióticos, tá? Apresentam uma certa complexidade, tá? Por exemplo, os protistas são eucarióticos, podem ser unicelular, tá? Igual aos protozoários heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros organismos. Os protozoários se alimentam de outros organismos. Ou pode ser unicelular, uma única célula, ou pluricelular, várias células, que produzem o próprio alimento. E aí a gente tem as algas. O reino plantae, das plantas, são eucarióticas, pluricelular, autotróficas, produzem o próprio alimento. São os vegetais. O reino fungi, os fungos são eucarióticos, possuem, né, toda uma complexidade celular, pluricelulares, né, várias células, muitas, heterotróficas, ou seja, se alimentam de outros organismos. E aí a gente tem, né, como representantes os fungos.
E o reino Animalia, né, eucariótica, pluricelular, heterotróficos e então como representante os animais. E no meio dessa grande biodiversidade surgiu um cara aí, né, chamado Carolus Linnaeus, tá, que nasceu em 1707, morreu em 1778, que deu uma contribuição enorme, né, nessa questão da classificação dos seres vivos. Ele foi o cara que criou o sistema, né, binomial, né, de classificação, tá? Então, como que ele teve essa ideia? Por qual motivo ele teve essa ideia? Bom, se vocês parar para pensar, um ser vivo ele pode ser chamado, né, por nomes diferentes dependendo o lugar onde, né, ele ocorre, ou a comunidade ali que conhece o animal, aquela planta de um nome específico, tá? Por exemplo, esse carinha aqui, ó, esse carinha ocorre praticamente em todo o Brasil, acho que só não ocorre na Amazônia, tá? Ele é chamado de várias maneiras. Ele é chamado de lobinho, de cachorro do mato, de graxaim, de raposa, tá? Então ele pode ser chamado popularmente, tá? De vários nomes. Então, em determinada região que tu chega lá e o cara fala lobinho, tu fica pensando, bah, lobinho, né? Que bicho é, né? O lobinho que eu conheço, daqui um pouco é um outro, né? Sei lá, o lobo-guará, por exemplo, né? Um lobinho. Cachorro do mato, cachorro do mato, ou graxaim, raposa, ele pode ser chamado de vários nomes popularmente falando, tá? Olha esses aqui que bonitos, ó. Os lobos marinhos. Esses bichinhos eu trabalho com eles. Trabalhei no meu mestrado, no meu TCC, trabalhei no meu mestrado e agora eu vou trabalhar, a princípio, no meu doutorado, se tudo der certo. Então, no Brasil, ocorre 3 espécies de lobos marinhos, tá? Esse eu consigo diferenciar dos demais, tá? Esse aqui, por quê? Porque ele apresenta essa característica aqui, ó, né, mais clara, essa pelagem mais clara na face, né, e aqui no peito, e mais escura aqui no dorso dele. E daí tem esses dois aqui. Esse ocorre muito no nosso litoral, tá? Outono em diante, se vocês forem para a praia, provavelmente vocês vão encontrar eles aqui, vindo lá do Uruguai. Eles não têm colônias reprodutivas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em nenhum local do Brasil. Os indivíduos que chegam aqui, eles são do Uruguai, a colônia reprodutiva mais próxima, tá? E esse cara aqui, tá? Se eu encontrar ele, ou qualquer pessoa que não conheça encontrar esse e esse, vão dizer que é o mesmo. Tá? Vão dizer que é o mesmo. Só que essa espécie aqui, ó, esse carinha aqui, ele tem a sua ocorrência na Antártica. Tá? Nas ilhas próxima à Antártica. Então, lá de vez em quando surge um aqui no nosso litoral. Tá? Esse aqui já ocorre bastante, esse aqui é o segundo mais que ocorre, tá? Mas ainda não ocorre mais que esse aqui ocorre bastante. Se eu encontrar esses dois, pô, é um lobo marinho, né? Eu, né, não saberia diferenciar, para mim é tudo a mesma coisa. Bom, o que o Linneu fez? O Linneu foi lá, criou, né, a nomenclatura binomial, ou seja, 2 palavrinhas, uma que são derivadas do latim ou do grego, tá? Quando tu digita ela, quando tu vai digitar, escrever ela digitando no teclado, alguma coisa assim no computador, elas têm que estar em itálico, tá? Que é aquela letrinha inclinada, é norma. E se tu escrever à mão, tem que estar sublinhado, tá? Se tu for escrever à mão, né, o nome da espécie. A primeira palavra ela tem que iniciar em maiúscula e a segunda palavra inicia em minúscula. Então, Linneu criou, né, essa nomenclatura científica, ou seja, ele criou a espécie, ele criou o nome da espécie. Tá? E nós vamos ver daqui um pouco o que é uma espécie. E o lobinho, então, que em alguns locais é chamado de lobinho, cachorro do mato, graxaim, raposa, dentro da nomenclatura do Linneu, ele se chama,
Cerdócion tous, tá? Duas palavrinhas, Cerdócion e tous, de origem, né, do latim ou grega, né? Onde pode ver que ela está inclinada em itálico, a diferença dessa aqui que não está e dessa aqui, ela está inclinadinha, tá? A primeira letra em maiúsculo, né, do primeiro nome, e a segunda palavrinha aqui em minúsculo. E não importa que região do Brasil ou do mundo essa espécie ocorra, tá? Ela vai ser chamada cientificamente por Cerdócion tous, tá? E os lobos marinhos? Se eu chegar na praia ali, ou alguém que não conhece vai dizer, bah, ó, um lobo marinho. Sim, um lobo marinho. Tá, mas são 3 espécies diferentes. Tá? Esse aqui, que é o que eu estudei no meu mestrado e pretendo estudar no meu doutorado agora, né? Ele leva um nome, ó, o nome científico dele da nomenclatura do Linneu, lá. Arctocephalus tropicalis. Tá? Em itálico, primeira palavra aqui em letra maiúscula, segunda palavra em letra maiúscula. Já esse aqui, que ocorre naquelas ilhas lá próximo à Antártica, se chama Arctocephalus gazella. Não importa qual lugar do mundo que essa espécie ocorra, cientificamente ela é Arctocephalus gazella, tá? E essa aqui, que ocorre bastante no nosso litoral, provavelmente quem for agora nesse mês ou no próximo para a praia, provavelmente vai enxergar no nosso litoral esse bichinho aí. Eles visitam muito nossas praias, tá? Esse aqui é o lobo marinho sul-americano, chamado Arctocephalus australis. Percebam a mesma coisa, ó. 2 nomes, nomenclatura binomial, em itálico, a primeira letra em maiúsculo, a segunda em minúsculo, tá? Então, quem chega na praia e é leigo, no caso, nosso não entende, vai, são tudo lobos marinhos. Realmente, são tudo lobos marinhos, mas são espécies diferentes, tá? E o que é uma espécie, então, gente? O que é uma espécie? Tá? Aqui nós temos alguns organismos, alguns indivíduos, por exemplo, um micozinho-leão aqui, uma arara, né, uma ararinha azul, um gato do mato, né, existem vários tipos de gato do mato, várias espécies, uma tartaruga marinha e um tamanduá. O que caracteriza uma espécie? Bom, olhando assim eu digo, são tudo espécies diferentes, porque morfologicamente elas são diferentes. Tá? Tô olhando assim, né? Isso aqui é uma ave, isso aqui é um primata, um réptil, tá? Um mamífero, outro mamífero, um felino, né? Então são espécies diferentes, olhando assim. Só que uma coisa que caracteriza a espécie, tá? E já caiu por terra também, mas eu vou explicar dessa forma para vocês, tá? É a capacidade que esses indivíduos têm de se reproduzirem entre si, tá? Então, basicamente, uma espécie são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais. Muito importante isso. Em condições naturais. Em laboratório, tu pode fazer um monte de coisa, tá? Em laboratório. Mas em condições naturais, eles têm que ter essa condição de se reproduzir, tá? São grupos, então, espécies, são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais, não existe nenhuma barreira, né, separando eles, e originar descendentes férteis. Isso já caiu por terra, tá? Existem espécies diferentes que são muito aparentadas, que se cruzam e o descendente dele é fértil, tá? Mas, em todo caso, vamos classificar a espécie dessa forma, tá? Então, essa ave aqui, né, em condições naturais, elas não se cruzam, elas não se reproduzem, não nasce um filhote, né, dessa alma de gato aqui e uma coruja. Então, são espécies diferentes, tá? Já esses pinguins aqui, se eles se encontrarem na natureza, em condições naturais, eles conseguem se reproduzir.
Logo, eles conseguem, né, eles se reproduzem, geram um filhote, logo, esse filhote, ele é fértil, ele vai crescer, vai se desenvolver, vai encontrar, se é um macho, vai encontrar uma outra fêmea, se é uma fêmea, vai encontrar um outro macho e vai se reproduzir, tá? Então, são espécies, mesma espécie. Esse indivíduo e esse aqui são a mesma espécie. Fisicamente, morfologicamente, tu já verifica isso, tá? Que eles são a mesma espécie, tá? Mas, né, existem espécies que são muito aparentadas, são crípticas, que a gente chama, né? Aquelas roedores, principalmente. Roedores é um caos, né? Roedores, tu olha assim, são os dois o mesmo, mas eles têm diferença de tonalidade de cor e se tu pega o crânio de um, o crânio de outro, eles são diferentes em tamanho, é muito pouca diferença, tá? Então, ainda assim, são espécies diferentes, tá? Mas nesse caso, tu visualiza. Então, espécie, grupo de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis, tá? Bom, se eu tô dizendo para vocês que espécies são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis, bom, se eu pegar um leão, um macho, e cruzar com uma tigresa, ele vai gerar um filhote, ele vai conseguir se reproduzir, vai, né, gerar o que a gente chama de liger, tá? Se eu pegar um tigre, um macho de tigre, e cruzar com uma leoa, né? Olha a diferença. Aqui é um macho, um leão, cruzando com uma tigresa. Aqui é um tigre cruzando com uma leoa. Vai gerar um indivíduo chamado tigon, tá? Um animal lá que recebeu esse nome, tá? Porém, se eles conseguem se reproduzir e eles são espécies diferentes, qual é o problema aqui? Se um leão se reproduzindo com uma fêmea de tigre, uma tigresa, gera um filhote, né, e um tigre macho, né, cruzando com uma fêmea, uma leoa, gera um outro indivíduo, e eles são espécies diferentes. Porque esses indivíduos aqui são inférteis, tá? Eles podem encontrar uma outra fêmea, tá? Se for um macho, pode encontrar uma outra fêmea, se for uma fêmea, pode encontrar um outro macho, que eles não irão gerar descendentes férteis. Por quê? Porque eles são inférteis, eles não se reproduzem. E aqui, ó, o tamanho do ligre, né? Que bicho lindo, 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 lindo. Olha o tamanho dele perto da menina lá. Olha o tigon, que coisa mais linda, né? Olha só, um bicho grande. Normalmente esses bichos são muito grandes. E a gente tem um outro exemplo aqui, ó, um cavalo, ele é uma espécie, a zebra é outra. Eles podem se reproduzir e gerar um descendente. São espécies diferentes. Tá? Por quê? Porque a cria deles não é fértil. Tá? Então, são espécies diferentes, não são a mesma espécie, embora eles possam se reproduzir, eles não, a princípio, não ocorrem em ambiente natural, tá? Isso aqui, esse tipo de cruzamento é feito em zoológico, criadores, né? Quem, né, cria esses bichos aí, então eles não são a mesma espécie, né? O filhote, a cria do cavalo e da zebra, a gente chama de zebralo. E a mula, né, é um indivíduo, né, do cruzamento do cavalo, que é uma espécie, com o jumento, que é outra espécie, e cria, né, o descendente deles é a mula, que não é fértil, não se reproduz, né? Então, cavalo e jumento são espécies diferentes, tá? Então, a gente viu o que é uma espécie, agora nós vamos ver o que é uma subespécie, tá? Dá-se esse nome, tá, de subespécie, quando alguns indivíduos de determinada espécie destacam-se do resto do grupo por possuírem uma característica excepcional ou um conjunto de pequenas diferenças da forma específica típica,
que se perpetuam nas gerações seguintes. Normalmente uma subespécie está separada geograficamente, muito separada, muito. Tá? Em algum momento da história evolutiva dessa espécie, provavelmente elas tenham ocupado o mesmo local. Mas algum evento natural da Terra, sei lá, o surgimento de uma montanha, separou essa população em duas, e uma não conseguiu mais entrar em contato com a outra e se cruzar, e começaram a ter diferenças morfológicas pequenas. Tá? Eles ainda são considerados a mesma espécie, porque se eu pegar um indivíduo de um local, um indivíduo do outro, eu vou colocar eles junto, eles vão se reproduzir e vão gerar um descendente fértil. Eles ainda são a mesma espécie, mas como eles estão em caminhos evolutivos diferentes, né? Porque surgiu um exemplo, um rio ou uma montanha que separou aqueles indivíduos, eles acabam sendo, né, considerados subespécies, porque eles têm essas diferenças muito pequenas, tá? E eles não se encontram mais para se reproduzir, embora eles sejam a mesma espécie. Naturalmente, eles não se encontram. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem 5 espécies de rinocerontes. O rinoceronte branco, o rinoceronte de Sumatra, o indiano, o de Java e o rinoceronte preto, negro. São espécies diferentes, morfologicamente, em termos de geográfico também, eles não ocorrem a princípio, né? Talvez alguma vez na história eles ocorreram, né? Mas hoje, se eu não me engano, eles não ocorrem mais. Vamos ver no mapa aqui. Então aqui a gente tem um mapinha das ocorrências dessas 5 espécies de rinoceronte, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem essas corzinhas diferentes aqui, tá? Esse laranjinha, esse roxo, vermelho, azul, verde, vazado aqui. O que é? É a distribuição original. Onde eles ocorriam, né? Num passado não muito distante, tá? E aqui nesses pontos fechados da mesma cor é a distribuição em 2012, tá? Então olha o rinoceronte branco aqui, tá? Onde ele ocorria, ele tinha uma população aqui, bem no norte da África, ele tinha uma população aqui, tá? Ó. E ele tem uma população aqui, tá? Agora em escuro aqui, todo fechado, a distribuição dessa espécie em 2012. Percebam que aqui não tem mais. Essa espécie, tá? Esses indivíduos que ocupavam essa região aqui, percebam que não existe uma ligação entre elas, ó, essa população e essa aqui, ó. Tá? Aqui tinha uma população, aqui tem outra população e aqui tem outra população. E existe esse espaço entre elas onde essas espécies não ocorrem. Tá? Então existe uma separação. Aqui, essa espécie essa população já se extinguiu. Não existe mais rinoceronte ali. Aqui existe, né, a princípio, uma população, né, pelo que o mapa está mostrando, ainda aqui, mas nós vamos ver que não, tá? Essa população já se extinguiu também. E aqui uma população, tá, de rinoceronte branco que ainda ocorre, tá? E nós vamos ver que são tudo subespécies diferentes. Esse azul aqui, ó, o rinoceronte negro, olha só, toda essa região aqui onde ele ocorria, né? E hoje ele só ocorre em pontos isolados aqui, ó. Olha só. Daí tu tem o rinoceronte indiano, né, que ele ocorria em toda essa região aqui, hoje só alguns pontinhos aqui, ó. Tu tem o rinoceronte de Java, né, que ele ocorria, olha só a extensão que ele ocorria. Hoje, sei lá, ó, só essa flechinha aqui, ó, é o único lugar onde ele ocorre. A princípio ele não ocorre em mais nenhum outro lugar, né, já extinguiram a espécie nos outros locais. E o de Sumatra em verde, ó, olha só aqui nessa ilha, aqui, e hoje onde ele ocorre? Pontinhos muito pequenos aqui, ó.
tá? Então aqui nós temos uma distribuição onde ocorria e aqui, né, até 2012. E aí nós vamos falar só sobre esse cara aqui, ó, a partir de agora, o rinoceronte branco. Ceratotherium simum, ó, olha aqui, ó, a espécie, ó, tá? Nomenclatura binomial, tá? Ele ocorria, como a gente viu, ele ocorria, tinha uma população aqui, tinha uma população aqui, aqui diz que ainda tem, tá? Aqui também. Na verdade, isso aqui era uma subespécie, porque podem ver que eles estavam separados geograficamente, então provavelmente esse cara aqui, esses caras aqui eram diferentes, tinham algumas características diferentes desse e desse, eles poderiam se reproduzir, por isso que eles são mesma espécie, mas como eles estão separados, estavam se dirigindo para caminhos evolutivos diferentes, eles passaram, né, a subespécie. Aqui, então, a gente tem um rinoceronte, né, um rinoceronte branco do norte, e aqui a gente tem uma subespécie de rinoceronte do sul, tá? Onde, né, foi feito um estudo, tá? Analisaram esses animais aqui morfologicamente, geneticamente, viram que eles têm diferenças, tá? Então foram consideradas como subespécie. Como a gente fala, dentro da nomenclatura binomial, esqueci de falar isso, dentro da nomenclatura binomial do Linneu, a espécie a gente define como, né, duas palavrinhas, Ceratotherium simium, né? E quando a gente tem uma subespécie, a gente bota mais um nomezinho aqui, em minúsculo e continua, né, em itálico, tá? Então, a subespécie de rinoceronte branco do norte, em laranja aqui, tá? Ela é uma subespécie chamada Ceratotherium simum cotone. A subespécie de rinoceronte, né, em verde aqui, no sul, o rinoceronte branco do sul, né, Ceratotherium simum. Alguém foi lá e definiu esses nomes, tá? Então, existe uma subpopulação, uma subespécie aqui e uma subespécie aqui. Assim como os tigres a mesma coisa, tá? São tudo pantera tigres, tá? Pantera tigres, só que eles apresentam locais de ocorrências muito diferentes, tá? O que fez com que eles, né, se diferenciassem entre eles, né? Então eles passaram a ser subespécies, tá? Se esse cara se encontrar com esse, né, eles vão se reproduzir, mas morfologicamente eles ainda apresentam uma diferença, né, e genética também. Bom, e gênero? Gênero é uma classificação dos seres vivos, né? A gente tem espécie, tem gênero, tá? O gênero ele é uma classificação acima da espécie, tá? Gêneros são espécies que apresentam bastante semelhanças, tá? São espécies diferentes, ó, são espécies diferentes. Subespécies são mesma espécie com algumas características poucas diferentes. Gênero são espécies que apresentam semelhanças, né, algumas semelhanças iguais, mas, né, são espécies diferentes. Por exemplo, o gênero Panthera. Tu tem o gênero Panthera leo, que é o leão, tu tem o gênero Panthera, com a espécie Panthera onca, que é o jaguar ou a onça, nossa onça, né? Panthera, né, gênero Panthera, espécie Pardus, que é o leopardo, e tu tem o gênero Panthera, né, espécie Panthera tigris, o tigre. São espécies diferentes de um mesmo gênero, tá? A mesma coisa aqui, tá? Os meus três lobinhos aqui, ó, gênero Arctocéfalos, espécie Arctocéfalos tropicalis, Arctocéfalos gazela e Arctocéfalos australis. Tá dentro da nomenclatura do Linneu, tá? Esse primeiro nome aqui se refere ao gênero, tá? E os dois juntos se refere à espécie, tá? E o gênero Homo, o homem,
Tá? Hoje só existe o Homo sapiens, isso a gente sabe. Tá? Mas ao longo da história evolutiva do homem existiu outras espécies do gênero Homo, como por exemplo o Homo habilis, gênero Homo, espécie Homo habilis, gênero Homo, espécie Homo erectus, Homo neanderthalis, os neandertais, e o Homo sapiens, tá? São o gênero Homo, né, onde inclui o gênero, inclui todo, né, essas espécies, né, que se pareciam muito entre si, porém eram espécies diferentes, Homo habilis, erectus, neanderthalis, neandertalenses e sapiens. E aí a gente tem aqui um exemplo das classificações. O domínio eucária, tá? Todos aqueles animais multicelulares, tá? Eucarióticos, estão todos aqui dentro. Os animais, plantas, né? Fungos, insetos, tudo. Quando eu falo no reino animalia, eu pego só os que estão dentro do reino animalia. Aí eu já não boto mais as plantas, eu já não boto mais os fungos, eu já não boto uma série de organismos que estavam aqui dentro. Quando eu falo no filo Chordata, tá? Aí eu estou falando só dos organismos que apresentam, né, a coluna, no caso, a notocorda, que é o que dá origem à coluna vertebral. Aí já não tem mais, né, os insetos já não tem mais as estrelas do mar, já não tem mais as esponjas, né, o Chordata só se refere a esses indivíduos aqui. Quando eu pego a classe mamália, eu estou me referindo somente aos mamíferos. Aí já não entra mais as aves, os peixes, os répteis, os anfíbios, entra só os mamíferos. Quando eu pego a ordem carnívora, tá? O que vai entrar aqui? Já não vai mais entrar, por exemplo, os cetáceos aqui, os golfinhos, por exemplo, tá? Não vai entrar mais as zebras, porque eles não são carnívoros, né? Eles não são da ordem carnívora. Quem são da ordem carnívora? Os ursos, né? Os tigres ali, as panteras, os lobos, tá? Quando eu pego a família Ursidae, tá? Eu já não pego mais os lobos, nem os tigres, eu pego só os que estão dentro, né? Daquele grupo que são os ursos. Quando eu pego o gênero ursos, aí eu já não tenho mais o panda aqui, já não tenho mais esse, eu tenho gênero ursos, né? Que aqui o único que eu me lembro agora é o ursos marítimos, que é o urso branco polar, né? Urso polar. Daí tem o urso negro e o urso pardo, tá? São todos do mesmo gênero, porém espécies diferentes. Agora, aqui, ó, ursos americanos, tá? Esse aqui. Quando eu pego só esse cara aqui, aí eu estou chegando na espécie ursos americanos. Tá? Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de todas as classificações, né? E dos organismos que ocorrem dentro desses grupos aí. E vamos falar um pouco de extinção, tá? Vamos falar um pouco de extinção. O que é a extinção de uma espécie? Bom, extinção de uma espécie é quando o último indivíduo dessa espécie desaparece. Tá? Quando o último indivíduo desaparece, a gente diz que essa espécie está extinta. E aí, mas não só quando a última desaparece. Tá? Quando o último indivíduo de um sexo desaparece também, ele é considerado extinto, porque aí tu não tem mais como esse animal se reproduzir. Tá? Então, em 2018, né, lá em março, dia 20 de março, saiu essa reportagem na Galileu. O último rinoceronte branco do norte, a subespécie lá do norte, morre e a espécie entra em extinção. Ou seja, o último macho da espécie morreu. Existem hoje no mundo 2 fêmeas em zoológico. Tá? O que os cientistas estão tentando fazer? Os cientistas pegaram, né, o esperma, o DNA desse macho e congelaram. O que eles estão tentando fazer? Fazer com que essas fêmeas procriem.
Vão conseguir? Não sei, tá? Porque eu acho que essas fêmeas já podem ser mais velhas e não se reproduzir mais. Então, provavelmente, só em laboratório, talvez eles consigam fazer essa proeza de trazer essa espécie novamente, né, à vida, tá? Mas provavelmente essa espécie ela já está considerada extinta, mesmo tendo duas fêmeas ainda em zoológicos, tá? Por quê? Porque o macho da espécie já morreu. Então não existe mais a população do norte, aquela laranja lá no mapa, tá? Não existe mais. A espécie a princípio está extinta porque não tem indivíduo suficiente para procriar, tá? E quais são as causas da extinção? O que causa a extinção na espécie? Bom, aí tem alteração radical do meio ambiente pelo ser humano, onde a espécie vive, crescimento populacional humano pode extinguir espécies, a caça, a introdução de espécies exóticas ou invasoras, tá? Por exemplo, em rios, tem rios, né, com carpa. Carpa não é uma espécie daqui, ela é uma espécie extremamente competitiva. Se tu larga carpa num rio onde não existe um animal que vá competir com ela, ela vai exterminar todos os outros, tá? Então, a introdução de espécies exóticas ou invasoras, pinos, eucalipto, são tudo espécies invasoras, exóticas invasoras, tá? Vocês podem perceber isso numa plantação de pinos, se vocês olharem aqueles pinos tudo plantadinho direitinho, vocês vê que não nasce quase nada ali. Por quê? Porque as folhas, é uma espécie extremamente competitiva, as folhas, as acículas desse, né, as folhinhas fininhas, aquelas do pinus, elas acidificam o solo e não nasce nada, praticamente nada ali, tá? Mudanças climáticas podem provocar extinção, erupções vulcânicas e doenças, tá? E aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês, talvez eu peça isso como uma atividade, tá? Embora ainda existam indivíduos de rinoceronte branco no sul da África, aqui, porque aqui extinguiu, tá? Embora ainda exista a espécie existe, é a mesma espécie aqui, só que isso é uma subespécie e essa outra subespécie, tá? Embora ainda existam indivíduos de rinoceronte branco no sul da África, o que representa a extinção da subespécie de rinoceronte branco do norte? Tá? Eu quero que vocês leiam, reflitam sobre isso. Tá? O que significa a perda dessa subpopulação, dessa subespécie, assim como se perdeu a que ocorria aqui, já não existe mais. Agora só existe aqui. Tá? O que representa a extinção da subespécie de rinoceronte branco do norte? Tá, gente? Vou deixar essa questão aí com vocês. Talvez eu mande como uma atividade, tá? Para vocês refletirem. Um grande abraço e até a próxima.